Olá pessoal, meu nome é Fabrício Guimarães, professor da Flena Academy, e continuando a nossa série sobre gerenciamento de recursos dentro do ambiente do MS Project, hoje a gente vai falar de um tema bastante complexo, principalmente para quem está aprendendo a trabalhar no MS Project, que é resolver os problemas de superalocações de seus recursos. Primeiramente, antes da gente partir para o Project, a gente precisa entender o que é superalocação. De maneira simples, direta e rápida, imagina que você tem um recurso que está executando uma determinada tarefa do seu projeto. Por algum motivo, esse recurso foi atribuído a duas tarefas que acontecem simultaneamente. Inteiras, tarefas inteiras, ou apenas uma parte delas está acontecendo simultaneamente. Se o mesmo recurso está atribuído a essas duas tarefas, a gente vai ter um problema de superalocação. Por quê? Imagina que eu tenho o Pedro. O Pedro está trabalhando na tarefa 1 e a tarefa 2 acontece ao mesmo tempo que a tarefa 1. Não tem como o Pedro trabalhar ao mesmo tempo na tarefa 1 e na tarefa 2. Quando isso acontece, o MS Project diz para a gente que nós temos um problema de superalocação de recursos. Para resolver isso, a gente precisa criar alguma maneira de que as tarefas não estejam simultâneas, ou então que eu adicione um novo recurso ao meu projeto para que o Pedro trabalhe apenas em uma tarefa, na 1 ou na 2, ou então a gente vai buscar ali parar uma tarefa por um determinado período e recomeçá-la depois, para que não haja esse sincronismo em que recursos estão trabalhando ao mesmo tempo em duas tarefas. Tá joia? Bom, se eu tenho recursos diferentes, é claro que eles podem trabalhar em tarefas que acontecem simultaneamente. Mas um mesmo recurso, principalmente quando a gente pensa em uma pessoa executando uma tarefa, fica difícil imaginar que ela está executando duas tarefas ao mesmo tempo. Esse papo de multitarefa, então, dentro do MS Project não existe. Tá joia? Como é que a gente ainda poderia pensar em resolver uma superalocação de recursos? Imagina que eu tenho um determinado recurso, ele trabalha 50% voltado para uma tarefa e 50% para outra tarefa. Entre linhas, o projetinho entenderia mais ou menos assim. Um recurso está trabalhando pela manhã numa tarefa e pela tarde em outra tarefa. Claro que eu tenho que olhar o trabalho, a duração da tarefa e tudo mais. Bom, chega de enrolação, esses são os conceitos básicos. Quando acontece um problema de superalocação dentro do meu projeto, normalmente a gente vai ter problemas de superalocação quando a gente está trabalhando com recursos do tipo trabalho. Beleza? Então, vamos agora para o ambiente do MS Project, onde a gente vai ver um projeto, a gente vai ver que estão acontecendo algumas superalocações e nós vamos utilizar tanto algumas ferramentas que o Project nos dá para resolver a superalocação, como também a gente vai pensar em como resolver superalocação manualmente, ou seja, na mão. Pessoal, importante, esse arquivo que eu estou utilizando na aula de hoje vai estar disponibilizado para vocês aí na descrição do vídeo, então vocês podem fazer o download. Eu também vou deixar para vocês aí um PDF bem simples, sucinto, só com um resumo sobre o que foi essa aula de hoje, para facilitar caso vocês venham revisar esse conteúdo no futuro. Beleza? Então vamos lá para o Project para resolver essa questão de superalocação e vocês vão ver que é algo simples. Bom, estamos aqui agora no ambiente do MS Project e aqui a gente já vai olhar de modo geral e global o nosso projeto e eu quero que vocês identifiquem o seguinte. Vocês vão notar que aqui na nossa coluna, onde nós temos aqui algumas informações de indicadores do nosso projeto, vocês vão ver que existem algumas tarefas que aparecem aqui, ó, um bonequinho vermelho. Quando esse bonequinho vermelho aparece, pessoal, significa que essa tarefa ela tem recursos que estão superalocados, ou seja, existem aqui recursos do tipo trabalho, ou na verdade só do tipo trabalho, que eles estão aqui trabalhando simultaneamente em duas tarefas e eu não tenho recurso suficiente para resolver e para executar essas tarefas, então eu tenho uma superalocação de recursos. Beleza, como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para ver onde é que esses recursos estão superalocados e como é que eu vou entender aqui o contexto de tudo isso? Simples. Para começar, pessoal, a gente vai vir aqui na guia Recurso, onde nós vamos selecionar a opção Planejador de Equipe. Essa opção Planejador de Equipe é importante lembrar que ela só está disponível para as versões Professional do MS Project. Se você está utilizando a versão Standard, a opção Planejador de Equipe não vai estar disponível para você. Então eu vou dar um clique aqui em Planejador de Equipe e o que ele me mostra? Olha só, pessoal, eu tenho aqui recursos do tipo trabalho,
todos eles que estão cadastrados no meu projeto. E aqui eu consigo ver, como se fosse um gráfico de Gantt aqui avantajado, quais são as tarefas que esses recursos estão executando. Então, se eu der uma olhada aqui para o recurso ajudante, eu vou notar que eu tenho aqui 3 tarefas acontecendo simultaneamente. Percebem aqui um quadrado vermelho que circunda essa área? Está justamente nos indicando que aqui está acontecendo uma superalocação de recursos. Um outro ponto aqui interessante, olha só, mais à frente eu ainda estou trabalhando com mais 3 tarefas simultaneamente. Percebo que eu não estou fazendo toda a tarefa simultaneamente, mas apenas, olha só, o finalzinho do madeiramento está pegando aqui uma parte da execução dos pisos, aqui eu tenho uma outra tarefa que é o telhado, que está acontecendo a superalocação de recursos. Aqui também tem o outro, mas agora do recurso pedreiro. Pessoal, existe a maneira de se resolver uma superalocação diretamente pelo planejador de equipe? Existe. Só que eu não recomendo que vocês usem. Por quê? Porque isso daqui, o Project ele utiliza algumas opções e eu acho que para quem está começando, nos primeiros passos, se você vier aqui arrastar e resolver a superalocação, não vai ficar legal. Por exemplo, você poderia muito bem pegar aqui essa tarefa dutos e jogá-la aqui um pouco mais para frente para resolver a superalocação. Aparentemente, é um passo simples, sem muito mistério, mas na verdade isso daqui pode gerar alguns conflitos lá dentro do nosso cronograma, na tabela de entrada, porque o Project ele vai fazer os ajustes do jeito que ele quiser. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu não recomendo, se principalmente você é principiante dentro do MS Project, que você faça essas alterações pelo planejador de equipe. O planejador de equipe ele é excelente para você ver onde é que estão as superalocações. Para resolvê-las, vamos utilizar outros métodos. Aqui, pessoal, ainda na guia recurso, vocês vão notar que eu tenho aqui um grupo de opções nível. E é aqui que existem as funções próprias automatizadas do MS Project para resolver superalocações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em exibição e vou voltar para o meu gráfico de Gantt. Estou aqui, as minhas superalocações ainda estão aqui, vou clicar aqui de novo na guia recurso e, pessoal, eu tenho 2 opções interessantes aqui. Tenho a opção nivelar recursos e nivelar tudo. Se eu clicar em nivelar tudo, o Project vai pegar os recursos que eu tenho cadastrados, então vamos lá, exibição, planilha de recursos. Olha só, esses são os recursos que eu tenho cadastrados. Essas são as unidades disponíveis. O Project já está me mostrando mais uma vez que ajudante e pedreiro estão superalocados. Pessoal, interessante. Se eu voltar aqui agora, vamos lá para o nosso gráfico de Gantt. Se eu voltar aqui para a minha guia recurso e clicar na opção nivelar tudo, olha só que legal. O Project vai resolver todas as superalocações do meu projeto. Qual que é o problema? Eu não vou saber onde é que ele resolveu, o que ele fez, quais foram as tarefas que ele ajustou, se ele jogou para frente, para trás, e isso é ruim. É legal que eu saiba. Imagine que aqui eu tenho um projeto simples, mas imagine um projeto muito grande. Poxa, são tantas tarefas, podem estar acontecendo tantas superalocações. E aí, o que virou meu projeto? Tudo que eu programei, o meu cronograma, o meu planejamento, o Project ajustou, resolveu a superalocação. Mas eu não sei onde, como, eu não tenho um log de registro do que ele fez. Então, só para exemplo, vamos notar algumas coisas aqui interessantes. Perceba que o meu projeto, o global aqui, ele está finalizando no dia 12/9. Percebam que legal. Vou clicar em nivelar tudo e olha só. Todos os meus indicadores de superalocação desapareceram. Olha só a quantidade de tarefas que foram modificadas para que essas superalocações sumissem. Agora, percebam, minha tarefa estava acabando no dia 12. Agora, meu projeto. Agora ele está terminando no dia 20/9. Poxa, aqui eu já tive 8 dias de atraso. É isso que eu quero? Será que essa foi a melhor maneira, a mais otimizada de resolver as superalocações? Uma outra coisa que eu gosto de mostrar, percebam aqui, ó, olhando para a minha tarefa, laje, olha só o que ele fez para resolver a superalocação. Ele iniciou a tarefa, criou aqui uma pausa e a tarefa continua no futuro. Poxa, tem como eu começar a minha laje, parar ela e depois voltar a fazer minha laje? Não, esse é um trabalho único, tem que acontecer de forma contínua. Ou seja, essa ação de nivelar tudo não ficou legal para a gente. Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu não recomendo, a menos que você queira fazer alguns testes, que você também clique em nivelar tudo,
porque você pode perder o histórico do seu cronograma e de onde aconteceram as modificações. Agora, pessoal, tem aqui uma outra opção, ó, nivelar recursos. Quando eu utilizar a opção nivelar recursos, eu preciso estar selecionando aqui uma tarefa que tem recursos superalocados. Então, se eu selecionasse aqui, por exemplo, a opção estrutura e concretagem e viesse em nivelar recursos, perceba que ele vai me mostrar uma janela bem pequena e aqui ele vai resolver os meus problemas de superalocações no meu projeto e aqui ele vai selecionar, dentre todos os recursos cadastrados no MS Project, aqueles que estão atribuídos a essa tarefa. Então, se eu apenas vier aqui e clicar nivelar agora, ele vai fazer o nivelamento dos recursos, ou seja, redistribuí-los para que a superalocação não ocorra. Então, primeira coisa que é interessante, poxa, eu preciso fazer o nivelamento de gerador, pedreiro, essas coisas? Não, eu quero apenas do ajudante. Então, você vai selecionar apenas o recurso que você quer o nivelamento e vai clicar em nivelar. Poxa, resolveu o meu problema. Ele resolveu as minhas superalocações relacionadas a meu ajudante. Agora, ainda tem aqui uma superalocação, provavelmente relacionado ao meu pedreiro. Então vamos ver se eu tenho ele aqui, olha só. Tem o meu pedreiro aqui embaixo, então eu vou selecionar só ele, nivelar agora. Mais uma vez, ele resolveu a superalocação do meu pedreiro, mas voltou agora atrás com o do meu ajudante. Então eu quero mostrar para vocês que vocês precisam selecionar quais são os recursos que você quer que sejam nivelados. Então, vou vir aqui mais uma vez e agora eu vou selecionar o ajudante. Com a tecla Ctrl, eu vou selecionar aqui o pedreiro. Então, eu vou ter dois recursos selecionados. Vou clicar em nivelar agora. Poxa, se eram só esses dois recursos que estavam gerando conflitos de superalocação no meu projeto, resolvi o problema. Pessoal, vou dar um Ctrl Z uma vez, duas vezes, três vezes, que aí eu desfaço tudo que eu fiz. É legal utilizar o nivelador de recursos? É, mas ainda assim fica um pouco difícil de rastrear. Então, para a gente falar de modo geral como é que é a maneira mais adequada e que a gente consegue ter mais controle, é o nivelamento, ou seja, a redistribuição dos meus recursos manualmente, tá joia? Outra coisa interessante aqui sobre essas funções de nivelamento ainda. Vocês notaram que quando eu aperto nivelar tudo, ele resolve todas as superalocações do meu projeto. Mas veja, olha só, ele cria aqui algumas coisas, isso daqui para mim é o pior. Ele divide tarefas em fases. Isso não é legal a menos que você queira. Como é que eu faço? Ah, Fabrício, eu quero utilizar as funções automáticas do Project, mas eu quero evitar que as tarefas sejam partidas ao meio. Tem jeito de fazer isso. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou vir aqui em opções de nivelamento e é aqui que você vai mandar algumas configurações para o Project para ele saber, na hora de fazer o nivelamento, o que você quer. Primeira coisa, eu tenho aqui algumas funções de nivelamento, se ele é manual ou automático. Então, por padrão, vai estar selecionado manual, ou seja, você define quando você quer um nivelamento. Aqui embaixo eu tenho um intervalo em que ele vai resolver e vai nivelar os recursos. Então, se tiver marcado nivelar o projeto inteiro, ele vai fazer o nivelamento de todas as tarefas a fim de resolver todas as superalocações. Agora, se eu vier aqui selecionar nivelar, eu posso selecionar um período específico para acontecer o nivelamento. Não é o nosso caso. E agora que vem a charada. Essa opção que vem marcada por padrão no Project, o nivelamento pode ajustar atribuições individuais de uma tarefa. Se ele tiver selecionado, ele vai dividir algumas tarefas se for necessário. Agora, se você desmarcar essa opção, clicar em OK e vier em nivelar tudo, ele vai nivelar os seus recursos, porém, você vai notar aqui agora nessa tarefa que ele não dividiu ela em duas fases, ou seja, ele encontrou uma outra solução sem que a tarefa seja descontinuada ou dividida em duas partes para resolver as questões de superalocação dos recursos. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui, a gente vai voltar um pouquinho mais para trás. E agora, pessoal, a gente vai entender o que está acontecendo no nosso projeto e vou dar umas dicas para vocês resolverem problemas de superalocação de recursos. Vou vir aqui na guia Exibição e vou selecionar a opção Uso do recurso. Olha só aqui o meu ajudante, pessoal. Percebam que eu tenho aqui as minhas horas de trabalho, a quantidade de trabalho, na verdade, e eu tenho aqui essas duas tarefas. Percebam que eu estou gerando aqui uma superalocação. Por quê? Porque o meu ajudante ele consegue trabalhar aí pelo menos 32 horas, né? Por quê? Porque eu tenho 4 ajudantes. Olha só que interessante. Ajudante, eu tenho ele aqui, eu tenho 400%, que são as minhas unidades máximas, ou seja, eu tenho 4 ajudantes no meu projeto.
Então, quando eu olho para isso da forma de trabalho, conforme a gente já conversou nas aulas anteriores, por dia eu tenho 8 horas de trabalho. Se eu tenho 4 ajudantes, 4 vezes 8, 32 horas de trabalho. Então eu consigo, por dia, ter 32 horas de trabalho para cada tarefa. Agora, percebam, eu tenho aqui, ó, nessa quarta-feira aqui, eu tenho 32 horas de trabalho utilizando o ajudante aqui na minha estrutura e concretagem e também na alvenaria. Poxa, superalocação. Como é que eu resolvo essas questões aqui, pessoal? Vamos voltar lá para o gráfico de Gantt. Olha só, se eu quero resolver esses problemas, existem algumas maneiras. Por exemplo, olha só, vamos vir aqui em exibição, detalhes, e percebam que a alvenaria está com um tipo de relacionamento, interdependência de término e início, porém com uma latência de menos 3 dias, ou seja, eu tenho 3 dias que acontecem simultaneamente. Uma maneira de resolver seria zerar a latência. Então, nem vou zerar pelas configurações avançadas, vou zerar por aqui mesmo, olha só. Vou colocar aqui 0, vou clicar em OK. Agora eu tenho uma relação término-início. Perceba que eu resolvi o meu problema de superalocação. Uma outra maneira de resolver isso daqui, vamos lá, uso do recurso, vamos ver agora do nosso pedreiro, tá? Então vamos procurar aqui alguma superalocação. Aqui, achei uma. Eu tenho 2 pedreiros no meu projeto, então eu consigo ter 16 horas de trabalho. Mas olha só, eu tenho aqui 3 tarefas que estão acontecendo simultaneamente. Pessoal, qual seria uma maneira de resolver a questão da superalocação de recursos? Poxa, uma dica para vocês. Imagina que ao invés de 3 pedreiros, eu tenho 3 disponíveis no meu projeto. Olha só, já nem está vermelho mais. Se eu voltar aqui para o meu uso do recurso, se eu tenho 3, eu consigo trabalhar 3 vezes 8, 24 horas de trabalho por dia utilizando o meu recurso pedreiro e eu resolvi a minha superalocação. Bom, essas são algumas dicas para vocês. Vocês podem fazer os ajustes nas relações entre as tarefas, vocês podem fazer os ajustes nas quantidades de recursos que vocês têm, ou ainda vocês podem utilizar as funções automáticas aí do MS Project. Eu recomendo que para início você veja como é que funciona o nivelamento automático do MS Project, e eu também recomendo que você faça na mão os ajustes de superalocações em seus projetos. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aí os comentários, sugestões, elogios e, dentro do possível, eu vou atendendo cada um de vocês. Agradeço a participação de todo mundo até agora e até a próxima aula.